A gente tem no quadro Momento Saúde de hoje, a gente vai conversar com a dentista Maria Tereza Vieira dos Anjos Souza sobre saúde bucal. Ela que atende aqui em Jaguaruna há muito tempo e vai falar um pouquinho, dividir um pouco dos seus conhecimentos, está aqui conosco. Muito bom dia, Maria Tereza, obrigado por estar aqui na Rádio H2O conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia tanto a vocês quanto aos rádio ouvintes. E como você comentou, eu sou Maria Tereza, o resto do sobrenome vão deixar de lado, que é um trem. Às vezes eu brinco, ainda bem que eu sou grande, porque senão eu não conseguia nem carregar o sobrenome, né? Mas é um prazer muito grande trabalhar com o que eu trabalho. Eu me formei dentista já aos 34 anos de idade, né? Eu não segui o curso natural que geralmente as pessoas fazem de estudar para depois casar e depois ter os filhos. Eu inverti um pouquinho a ordem, né? Eu primeiro casei, tive os meus filhos. O meu caçula já estava com 5 anos quando eu ingressei na faculdade, 5 para 6. E quando eu me formei, a minha filha, Patrícia, que o Rafael conhece, foi junto comigo no meu baile de formatura, que ela estava com 13 anos quando eu me formei. Então, fácil não é, mas também não me arrependo, né? Gostei de como foi, de como eu fiz. E odontologia é a minha paixão. Amo o que eu faço, principalmente trabalhar com crianças. Ah, é? Adoro trabalhar com crianças. Porque é muito diferente do lidar com um adulto, né? A criança tem toda a questão que tu tem que distrair ela ainda enquanto cuida da parte dentária dela, né? Sim, às vezes acontece, é muito comum eu estar atendendo uma criança, principalmente quando ela já veio de outro local onde ela não conseguiu se deixar ser atendida. E às vezes quando eu vejo, tá o pai ou a mãe do lado, de boca aberta, olhando, mas em tal lugar não deixou, não conseguiu. Assim, é porque uma criança reconhece a outra, né? Aqui é tudo em casa, tudo criança igual. E eu tenho algumas manhas também, né? Eu tenho uma caixa dentro do meu consultório, que é uma caixinha de chantagem, por assim dizer, na psicologia chamado de reforço positivo. Então, se a criança deixa eu trabalhar, se ela tenta se comportar e facilitar a minha vida, quando termina o atendimento, ela tem o direito de escolher um presente dentro dessa caixa. Oh, que legal. Então, é uma caixa que as crianças que já foram atendidas por mim lembram sempre. Então, muitas vezes, quando eu termino o atendimento, o pai já está louco, a mãe louca para ir embora, que tem os seus compromissos, e a criança fica parada no meio do caminho e olha para a mãe, olha para mim e olha para a portinha onde sabe que fica guardada a caixa. E aí, às vezes, os pais estão chamando para ir embora assim, calma, espera um pouquinho, deixa eu tirar a luva aqui para pegar a caixa. Aí a criança dá aquele sorriso, ela lembra. Né? E aí, quando eu abro a caixa, aí os pais assim, como é que lembra? Assim, tá. Quando é a mãe assim, quando tu vai num local que tu ganha um bombom, tu ganha um batom de lembrança, ou seu pai, se tu vai num local e tu ganha um chopp de presente, tu vai esquecer daquele comércio? Não, né? Assim, então, ele também não, teu filho, tua filha também não vai esquecer que aqui ganha o brinquedo. Então, eu tenho adolescentes hoje que quando os pais, tu vai constar no dentista. Qual? Lá na Tereza e tal. É aquela que dá brinquedo? É. Tá, então eu sei que eu vou. Ou então a criança já diz, eu só vou naquela que dá o brinquedo. Então, é uma coisinha boba, é um brinquedinho pequenininho, minúsculo, mas para a criança faz toda uma diferença. Né? A gente tem todo um trabalho de... Não digo que eu não gosto de atender adultos, adoro. Como eu disse, eu gosto muito da minha profissão. Mas o que eu amo de paixão é trabalhar com crianças e adolescentes. Olha que bacana, cara. Eu tô te entendendo. Hoje está fechando o nosso período de entrega do projeto Repórter Aprendiz, que são um convite que a gente fez para as escolas de Tubarão para eles produzirem reportagem para a gente. De sexto ao oitavo ano. E a gurizada do sexto e sétimo ano é uma doçura trabalhar com eles assim. Eles interagem muito, eles brincam, eles tiram a gente do centro porque são perguntas completamente fora do que a gente está acostumado e é muito bacana, que nos faz pensar e reposicionar. Eu imagino isso no trabalho com o odonto, só que tem a dificuldade que é aquela coisa do não dá para conversar, que ele está com a boquinha aberta, assim, né? Então é uma interação diferente também que tem que ser feita. Não, né? mas tem muito tempo para conversa. Tanto que eu já instituí a hora do castigo. Opa! Que já foi isso na época de graduação, por causa de uma criança que eu atendia a cada mês, 2 meses, porque não era uma clínica regular. E ela era muito expressiva. Cada vez que ela vinha, ela queria me deixar a par de tudo que ela fez naquele período que ela não foi. Então, era muita informação. Só porque tinha um momento em que ela precisava ficar com a boca parada, né, com a língua parada, para eu conseguir fechar o dente.
Então, era a hora do castigo. Não podia falar, não podia se mexer. E eu trouxe para mim até hoje, né, já são 20 anos de formada. Essa semana que vem, domingo que vem, fazem 18 anos do meu consultório, aqui em Jaguaruna. Então, eu trago até hoje essa brincadeira da hora do castigo, que é o momento de ficar quieto. Mas a criança tem os momentos em que ela conversa, a gente brinca, nós fazemos viagens intergalácticas, nós brincamos, eles sempre ganham um guardanapo colorido. Geralmente, criança, eu uso 2 guardanapos. O colorido que ele guarda, às vezes ele acha que está escondendo de mim, que disfarçadamente ele enrola na mão e senta em cima, bota no bolso, ou então ele por baixo ali do equipe, ele estica para o acompanhante para segurar, porque ele quer levar para casa esse guardanapo colorido. E aí eu já tenho que estar com o outro normal, branquinho, para eles secarem o rosto e tal. Então tem todo um trabalho, uma brincadeira, porque com a criança a gente tem que lembrar que não é um adulto pequeno, né? É uma cabeça diferente, do mesmo jeito que um idoso não é um adulto que viveu um pouquinho a mais, tem toda uma metodologia diferente para lidar. A criança é a mesma coisa, a gente tem que lidar com esse lúdico, com essa parte, e é muito gratificante porque a gente vê o resultado muito melhor do que no adulto. O adulto que chega com medo no consultório, ele sempre vai ser um adulto com medo. Dificilmente a gente consegue reverter esse trauma do adulto. Ele pega confiança com a gente, continua o tratamento, mas ele sempre vai estar com os 2 pés atrás. Né? Tem paciente que já chega tremendo, tem uns que passam mal, outros suam em bicas, né, na cadeira. E já a criança não. Quando a gente consegue, né, mesmo que ela já tenha vindo com o trauma, quando a gente consegue mostrar essa confiança para ela, conquistar a confiança dela, ela termina perdendo esse trauma. Porque quanto mais cedo a gente trabalha um trauma e perde esse trauma, mais fácil. O adulto foram muitos anos daquele trauma ali, muito mais difícil para a gente tirar. E da criança, não. E quando você consegue fazer um trabalho preventivo com essa criança, ela aprende aquilo ali e realmente leva para a vida. O adulto é mais difícil da gente conseguir mudar esse hábito, mudar o pensamento do adulto. A criança é mais fácil da gente trabalhar. Passa muito porque pela cultura do não cuidar dos dentes de antigamente, né? O pessoal aí de 50, 60 anos não tinha, né, esse cuidado, essa orientação, essa cultura. Eu me lembro que na escola eu já comecei a pegar aquela coisa do flúor, de aulas de escovação de dentes. Eu fui ter na escola, né? Essa coisa então já começou, mas foi uma transformação. Hoje é outra situação. E hoje, só para fechar talvez esse assunto da odontologia infantil, hoje já se entende que se começa muito cedo a cuidar dos dentes, né? Não tem que esperar a adolescência, a primeira cárie para ir no dentista, né? Teve uma época, hoje eu trabalho na prefeitura só na parte de reabilitação, só na prótese, né? No caso, que o povo mais conhece como chapa e a ponte móvel. Mas eu comecei trabalhando, o meu primeiro ano de contratada na prefeitura, hoje eu sou efetiva, eu fui convidada para trabalhar exatamente com crianças. Pensa o sorrisão de orelha a orelha, né? É oferecer banana para macaco, gente, por favor. E aí, muitas vezes, e depois também na parte dos ESFs, às vezes as mães me encontravam no corredor. Ai, doutora, a partir de que idade eu preciso cuidar da boca do meu filho, tenho que trazer no dentista? Aí eu olhava e dizia, mãe, a partir do instante que tem a boca. Aí elas me olhavam, como assim? Como que diz? Já nasce com boca? Aí eu dizia, mãe, é bem isso, nasce com boca, né? Então, nasceu, traz na primeira consulta com o médico, leva no dentista também. Né? Porque a gente tem que... Nasceu, você dá banho no bebê, você troca a fralda, né? Você limpa o ouvido, o nariz, que são furinhos bem mais difíceis de limpar. São menores, a criança esperneia. A boca é muito maior, muito mais fácil de você limpar. Então, o bebê nasceu, mamou, passa uma fraldinha molhada, uma gaze úmida na boca. Tomou remédio, faz essa limpeza da boca. Porque a criança vai acostumar. O que foi mais difícil para nós, principalmente a minha geração, que já estou com 53 anos, mais difícil aprender a escovar os dentes, a se habituar a escovar os dentes, do que tomar banho. Porque desde que a gente nasce, de meia tarde para frente é a hora do banho. Né? A mãe já começa a dar o banho no bebê naquele horário, que é para já ir desacelerando, para a criança ir se condicionando, que está na hora de descansar, de se preparar para dormir. E a gente cresce dessa forma. Quando a gente era criança, estava lá brincando, correndo na rua, a hora que a mãe chamava, a gente assim, é hora de tomar banho, tem que ficar dentro de casa. Né? A gente já sabia que era a hora do banho. Então, a mesma coisa é acostumar a criança. Comeu, limpar a boca. Porque quando ela tiver dentes, quando ela for maior, ela vai saber que ela comeu, almoçou, tomou café, ela tem que ir lá escovar o dentinho. Muito bacana. Bom,
Vamos lá. Mas tu chamou atenção que o teu consultório atende todas as idades. Todas as idades, do netinho ao vovô. Do netinho ao vovô. E quais as principais especialidades hoje que tu atende no consultório direto? Eu faço dentística, a clínica geral, né? Extrações, restaurações, a profilaxia, que é mais comum chamada de limpeza, ortodontia, eu trabalho com aparelho tanto para os pequenininhos antes de trocar os dentes, quanto os adolescentes e adultos. E também temos a parceria com outros profissionais que trabalham conosco, fazendo algumas cirurgias um pouco mais complexas, colocação de implantes e tratamento de canal. E agora tu falou da colocação de aparelhos, tanto para os pequenininhos, adolescentes, quanto para os adultos. Quanto antes, melhor, né? A minha esposa está com 50 anos e está num sofrimento com aquele aparelho dela, porque o cara diz, demorou muito, e ou a gente ajeita, ou daqui a pouquinho tu vai começar a desenvolver outros problemas, né? Com a velhice aproximando, digamos assim, por conta de não ter cuidado cedinho lá dessa questão do posicionamento dentário. Sim, muitas vezes os pais, mas se depois, quando tiver ali, quando terminar de trocar os dentes, vai ter que botar aparelho de novo. Por que eu vou botar o aparelho no meu filho agora com 6 aninhos? Porque vai tirar dessa janela da criança, dos 6 aos 12, vai tirar aquele bullying na escola, porque os dentes estão tortos. Os dentes estão encavalados, como a maioria chama, né? Quando os dentes estão apinhados. Vai tirar muito desconforto dessa criança. Então, essa prevenção, esse uso do aparelho ali com 5, 6 anos, pode ser um divisor de águas. Eu tenho o exemplo de 2 meninas que fizeram tratamento comigo quando estavam com 5 para 6 anos. Elas tiveram que usar a máscara de Petit, que é um aparelho que o pessoal conhece mais como um arco, parece um arco de flecha no rosto. Sei. Porque elas tinham um problema que o queixo parecia grande, não era o queixo que era grande, era o osso aqui da maxila, em cima, que era para trás. Então, foi colocado um aparelho no céu da boca, para abrir um pouquinho o céu da boca, e essa máscara para puxar os dentes para fora. Então, nós colocamos na época de férias, que teve que usar 30 dias direto, para dormir, para tudo, e depois a criança podia ficar umas 6, 8 horas sem o aparelho. Então, deixava para não usar o aparelho para ir para a escola, porque imagina uma criança ir com esse aparelho para a escola. É um terror. Aí o bullying ia ser grande. E não adianta que criança não tem muito essa consciência do que é bullying e o que não é. O que eles veem, se eles acham feio, eles falam mesmo e acabou. Então, usava em casa e à noite para dormir. E teve o caso de uma criança que não colaborou, não usou. Hoje, o menino é um menino para cirurgia. Essas 2 meninas, uma tirou agora há pouco o aparelho comigo, que depois, com 14, ela retornou para fazer a parte o restante do tratamento. Não vai precisar de uma cirurgia ortognática. A outra menina, que as 2 botaram na mesma época, nem o aparelho corretivo agora precisou usar. Ela usou com 5 para 6 anos e acabou. Tá com uma dentição linda, maravilhosa, arcada, perfeita, certinho. Mas porque as mães, né, os pais, aceitaram o desafio de tratar enquanto eram pequenos. Hoje, a odonto, do jeito que tu fala, Maria Tereza, é uma coisa impressionante, é apaixonante de te ouvir falar, porque passa por psicologia junto, assim, passa por entender, saber... Não é? É uma coisa impressionante isso, cara. Fizeste psicologia ou veio natural, Não, assim? natural. Que loucura, cara, muito bacana de ouvir. E claro que acho que todo mundo que está nos ouvindo pode se reportar algum caso pessoal, né? Alguém que tu acompanhou, de uma pessoa que não quis fazer o tratamento, uma pessoa que ficou com vergonha de fazer o tratamento, mas paga um preço caro a vida inteira por conta disso. Paga. E outra coisa que, felizmente, hoje deixou de ser tabu, que aparelho é só para crianças e adolescentes. Não, qualquer idade. A tua esposa está com 50 e está de aparelho. Então, eu tenho pacientes com 50 e poucos anos e estão colocando aparelho, né, para corrigir alguns problemas que vão como você disse, vão trazer problemas bem mais sérios depois. De mastigação, até dor na coluna, né? Tem muita gente que não sabe. Dor na coluna, vários problemas. Quando dizem que a saúde começa pela boca, é a mais pura verdade. Começa pela tua alimentação, né, pelo que você coloca para dentro através da boca, pela higiene na boca. Aliás, sobre isso, mandar um abraço pro meu querido amigo Wagner Zopelar, meu dentista lá em Laguna, que me salvou na pandemia. Começa a pandemia, aos 6 meses, é claro que eu acho que a nossa imunidade foi ao pé por conta de estresse, de preocupação, de Com tudo. certeza. Me explodiu uma infecção maravilhosa, assim, né? E não tinha vacina, não tinha nada naqueles primeiros 6 meses, um pavor danado, o que vai ser, enfim.
Acho que a gente lembra e chega a dar um arrepio de lembrar da sensação. E eu me lembro que eu tive que ligar pro Wagner. Eu digo, Wagner. Aí contei a história para ele. Disse, Rafa, eu abro o consultório para ti, vai lá e tal. E foi lá e me salvou, né? E aí o Wagner dizendo, tu não pode esperar chegar nesse nível. Eu digo, mas cara, a orientação é só quando for urgente, né? A gente não circular, não é lugar não. Ele disse, não. Aí é que vem o que eu quero tocar no assunto contigo. Ele sempre chamou a atenção, Rafa, infecção na boca é um perigo danado pro corpo inteiro. E ele disse, tu não tem ideia da quantidade de gente que morre de infarto por conta de infecção. Sim. E isso é a realidade mesmo. A minha irmã é enfermeira. Ela trabalhou um tempo no Hospital São João, logo que se formou. E foi na época que o São João começou a fazer, ali em Criciúma, as cirurgias cardíacas pelo SUS. Uhum. E teve um paciente que fez a cirurgia, todos os outros que fizeram no mesmo momento já estavam de alta, já estavam em casa, e aquele paciente continuava na UTI. Já tinha tomado tudo que era antibiótico, né, do mais leve ao mais potente, e não melhorava. Até que um dia fizeram uma junta médica que estavam prontos para levar o paciente de volta para o centro cirúrgico, reabrir a cirurgia, e sabiam que se fizessem isso, o paciente não retornaria com vida do centro cirúrgico. E aí, com a junta médica, eles conversando, e aí, de repente, um dos médicos perguntou assim, alguém já olhou a boca desse paciente? Aí todo mundo, não. Ele pediu para minha irmã, que era a enfermeira que estava acompanhando, abre a boca do paciente para a gente olhar. Quando abriu, ele disse, tá lá o problema. Lá no fundo, né, tinha uma panela, como o povo chamava antigamente, quase um caldeirão, um dente cariado. Ele, tá lá o problema. Chama o fulano de tal, que era o buco-maxilo do hospital. O buco-maxilo foi lá, fez a extração do dente, uma semana depois o paciente não estava só fora da UTI, já estava indo para casa. Olha isso. É impressionante, cara. Diga, Jorge, estou te interrompendo. E quais cuidados assim que as pessoas têm que ficar atentos aí para a saúde bucal, orientações importantes para o pessoal? É muito simples cuidar da boca, né? Não é uma coisa difícil. Você precisa escovar os dentes, principalmente após as principais refeições. Passar o fio dental uma vez por dia é o suficiente, não precisa você passar o fio dental cada vez que se alimenta, né? Passando uma vez por dia bem passado, que fique claro, bem passado, é o suficiente. A escovação não é aquela coisa de benzer, né? Passou aqui, ali e lá. Eu costumo orientar o paciente, foi uma analogia que a minha dentista, há trocentos anos, me falou, e eu vi que realmente era isso, né? Comparar com varrer a casa. Você vai varrer a casa, e eu já vi que não sou eu a única dona de casa que quando compra uma vassoura faz isso, de passar a mão na cerda da vassoura para ver se ela é macia. Você vai varrer a casa, você não compra uma vassoura dura, seca. Você compra uma vassoura que seja macia. E a hora que a vassoura começa a ficar piaçava, né, toda descabelada, seca, a gente deixa para varrer calçada, para lavar a parede, porque a casa ela já não limpa direito. A mesma coisa a boca, é o mesmo princípio. Do mesmo jeito que você não aperta a vassoura para varrer o chão, você não aperta a escova para escovar os dentes. Então, para escovar o dente, escova extra macia. Quanto mais molinha, melhor. Porque não é a dureza da cerda da escova que vai limpar, ao contrário. Quanto mais seca, menos ela vai conseguir entrar nos cantinhos, nas voltinhas e limpar o dente. Quando você escova o dente, não é só o dente, você tem que massagear a gengiva junto. Porque a gengiva tem que estar saudável. E passar o fio dental pelo menos uma vez por dia. Do mesmo jeito que varrer a casa, você passa a vassoura várias vezes no mesmo lugar, a escova é a mesma coisa. Você vai escovando levemente, passando várias vezes no mesmo lugar. Outro detalhe, o fio dental tem que ser passado uma vez por dia. E muitas vezes o paciente para de passar porque machucou, porque não tinha o hábito de passar e passou e sangrou. Sangramento na boca é sinal de que algo está errado. A gengiva, eu costumo brincar com os meus pacientes, comparar aquelas madame, nariz empinado, toda cheia de frescurinha, que não toca em nada e em ninguém. A gengiva é assim. E quando algo está incomodando ela, ela sobe nas tamancas. E o jeito dela se rebelar, dela se queixar, é sangrando. Então, se a gengiva está sangrando, ou você machucou a gengiva, ou ela está suja, está inflamada porque ela está suja. Então, eu faço uma aposta com quem quiser. Só porque também tem que cumprir a sua parte da aposta, né? Senão não vale. A gengiva está sangrando. Você, se tiver numa situação muito crítica, cheio de muito tártaro, aí tem que passar por uma limpeza profissional. Mas se não estiver com tártaro demais, você passa o fio dental uma vez por dia, por 3 semanas. 21 dias certinho. Se você não falhar nenhum dia e passar todo dia, depois de 21 dias eu garanto que essa gengiva não vai mais estar sangrando. Só que se você falhou um dia, tem que voltar a contagem do primeiro. Começa do zero. Começar do zero. Que tem que ser 21 dias ininterruptos
para dar resultado. Maria Tereza, eu vou deixar um convite para que tu volte bastante para conversar conosco, a gente fazer, né, de repente, temas mais individuais. Hoje fizemos uma salada aqui, falamos de tudo um pouco, mas foi maravilhoso e nem falamos da Patrícia, minha querida amiga, uma saudade enorme da Patrícia, desde que eu vim para Jaguaruna, curioso por saber onde é que anda a Patrícia, que era a primeira prenda do CTG Estância do Retiro, feliz em saber que ela está bem em Florianópolis, formada em Educação Física, trabalhando com isso, casada e... Casada. Bacana demais, parabéns aí pela família. Obrigada. E pelas minhas contas, no período em que ela estava montando, né, o grupo de mulheres que representaram o CTG, as meninas, tu estava abrindo teu consultório, então, ou no período de formatura, ou abrindo teu consultório, mais ou menos. Não, eu já tinha aberto. Eu estava abrindo o consultório na época, porque quando a Paty entrou de prenda, ela tinha 15 anos. Então foi... Foi no mesmo ano que eu abri o meu consultório. Que bacana isso, que bela história, muito bacana. Eu tenho em algum lugar os registros das entrevistas que a gente fez com a Patrícia, dos encontros que ela promoveu. O problema é que eu sou meio desorganizado, mas isso é uma outra história para um outro momento. Explodimos o nosso horário aqui. Preciso te agradecer demais pela visita e volte. Apareça, acho que é um assunto interessantíssimo para a gente poder repercutir outras vezes aqui também. Obrigada. Bacana. É só convidar que a gente está aqui. Conversamos então com a simpatia psicóloga e dentista, brincando com a psicóloga, gente, por favor, mas a dentista Maria Tereza Vieira dos Anjos Souza, falando a respeito de saúde bucal.